Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. No programa de hoje, vamos ter uma entrevista com o diretor de comunicação do Sintese, professor Joel Almeida, que vai conversar com a gente sobre contribuição sindical. E também com o advogado do Sintese, José Carvalho Júnior, que vai conversar com a gente sobre a reforma da Previdência. Mas antes, nós não poderíamos deixar passar em branco o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem. Então, aqui vai a nossa homenagem a todas as mulheres do mundo. Roda o clipe. Hoje, o nosso programa é uma homenagem à mulher. Aquela mulher que muitos olham, mas não veem, que ouvem, mas não escutam, tocam, mas não sentem, que é falada, mas não tem voz. Em pleno século XXI, acreditem, ela ainda existe. Apesar de todos os avanços, de todas as conquistas femininas, ainda é muito pouco. A mulher ainda continua ganhando menos que o homem. A mulher ainda tem tripla jornada de trabalho. Trabalha fora para ajudar no sustento da família e ainda trabalha em casa, preparando refeições, lavando roupas, levando os filhos para a escola, limpando a casa. Porém, nada disso que estou falando é novidade para você, telespectador. Você sabe que estou falando a verdade. Você vê tudo isso todos os dias em sua vida. Entretanto, a sociedade machista faz com que tudo pareça normal. Mas acreditem, não é. E quando mulheres guerreiras se levantam contra esse exército chauvinista, pagam um preço muito alto por essa ousadia, às vezes com as próprias vidas. Como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E essa metamorfose não é a mesma que transforma uma lagarta em borboleta, apenas para deixar o mundo mais belo. Essa metamorfose é para deixar o mundo melhor, mais justo. Por isso, não pode ser efetuada por uma mulher sozinha. Essa metamorfose é uma construção coletiva e tem nome, chama-se empoderamento da mulher. O empoderamento feminino é o direito das mulheres poderem se inserir nos debates públicos e tomar decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos aspectos que estão relacionados com a mulher. O empoderamento feminino é ainda um desafio às relações patriarcais que estão fortemente enraizadas em nossa sociedade. É a quebra do paradigma do poder dominante do homem e da perpetuação de suas vantagens de gênero. É esse empoderamento que vai provocar uma profunda alteração nesse cenário de dominação masculina e garantir às mulheres autonomia no que diz respeito ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade e da sua liberdade. Você já deve estar sabendo que a reforma trabalhista aprovada pelo Senado desobrigou as empresas e o poder público de fazerem o desconto da contribuição sindical compulsória, o chamado imposto sindical. Agora, o presidente Bolsonaro, por medida provisória, quer destruir economicamente os sindicatos, desobrigando as empresas e o poder público de fazer o desconto consignado em folha, que é de livre e espontânea vontade do trabalhador. Vamos saber como isso pode acontecer, batendo um papo com Joel Almeida, diretor de comunicação do Sintese. Boa tarde, Joel. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos ver aqui, vamos tentar entender isso aqui junto. Quer dizer, vamos fazer uma suposição. Okay. Vamos dizer que eu sou professora, chego lá no Sintese, querendo me filiar, assino minha ficha de filiação e mensalmente há um desconto, não é isso, do sindicato, porque eu me filiei. Sim. Agora, isso não vai mais acontecer, é isso? Como é que é isso? É isso. Mesmo sendo a minha vontade? Pois é isso. Na verdade, ficou claro para nós o seguinte, o governo Bolsonaro, ele sabe que ele vai enfrentar os trabalhadores organizados com o objetivo dele de aplicar essa reforma funerária, né? Que é a reforma da Previdência, que inclusive o programa vai tratar dessa questão hoje. Ou seja, ele quer aprovar a reforma da Previdência sem muita resistência dos trabalhadores. E uma forma de tentar conseguir isso é destruir economicamente os sindicatos.
O ano passado já tentaram fazer isso, né, com a reforma trabalhista, tirando o fim do imposto sindical, mas agora eles querem outra coisa muito pior, que é o seguinte, mesmo aquele trabalhador que quer se filiar ao sindicato, ele não pode chegar lá com sua ficha de filiação e depois do sindicato entregar na empresa, ou então no estado, ou na prefeitura, para que faça o desconto no contra-cheque dele. Assim como hoje muitas empresas já fazem, assim, odontológica, né? Você faz uma negociação com a empresa e a empresa faz o desconto no seu contra-cheque, que é uma coisa mais natural possível. Mas aí eles não querem mais isso, querem que o sindicato mande um boleto bancário para a casa daquele servidor para que ele pague ao sindicato. Ou seja, tem sindicatos que têm 100 mil trabalhadores filiados. A POSP de São Paulo tem 150 mil filiados. Como é que você vai conseguir isso de uma hora para outra, esse intento? Ou seja, é uma forma de você destruir economicamente o sindicato para que esse sindicato não possa mais ser um elo de unidade dos trabalhadores para enfrentar o que vem de ruim para ele. Ainda enfraquecer a luta dos trabalhadores. Com certeza, ou seja, a ação do Bolsonaro foi essa. É uma ação para nós inconstitucional, ilegal, as entidades nacionais todas já estão se mobilizando no sentido de derrubar pelo menos essa parte da consignação em folha de forma liminar no Supremo Tribunal, como liminar, mas enquanto não tiver uma solução no Judiciário e mais na frente no Legislativo, os sindicatos podem ficar sem esse recurso. Estou sabendo que semana que vem vai ser uma semana bem movimentada. Eu vou chamar a nossa vinheta do Agenda e Ação e você vai contar pra gente o que vai acontecer na próxima semana. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta. No dia 13 de março vai ter o ato dos servidores pela revisão salarial. Conta pra gente onde que esse ato vai acontecer, que horas que vai acontecer, como que vai ser essa atividade. Os servidores estaduais estão se organizando, né? Uma parte dos servidores tem 6 anos que não recebe revisão salarial. Uma outra parte, no caso dos professores, ou problema na carreira, ou então a questão da revisão do piso salarial, que esse ano não saiu. E os servidores organizados entenderam da necessidade de, no dia 13, fazer um ato importante, né, em frente ao Palácio, para cobrar, né, dia 13 pela manhã, em frente ao Palácio de Despacho, para cobrar do governador Belivaldo Chagas uma posição em relação a isso. Mesmo porque o discurso dele, nesse momento, tem sido um discurso de que o Estado está quase falido, e não é essa a nossa avaliação. Inclusive, o economista Luiz Moura tem nos passado muitos dados de que assim, o Estado não está falido e o Estado tem condições a querer de aplicar uma revisão esse ano para todos os funcionários. Por isso a gente vai cobrar lá em frente ao Palácio. Chamar ele para resolver, já que ele disse que viria resolver, né? E essa é uma situação que está fácil de resolver, né? A gente vai cobrar do Belivaldo. Vamos chegar lá no Palácio do Despacho e dizer, Belivaldo, essa está fácil de resolver, a revisão hoje é de 4,17%, é o menor percentual de piso, a inflação também foi baixa, o governo do Estado tem condição de fazer sim a revisão. No dia 14, haverá um outro ato, já esse é em homenagem a Marielle Franca, deputada assassinada no Rio de Janeiro. Como é que o Sintese vai participar dessa atividade? É isso, o Sintese vai participar junto com várias entidades, né? A Marielle virou um símbolo importante da resistência e da luta das mulheres no Brasil, das mulheres negras, sobretudo, né? Foi um assassinato brutal, chocante, né? por militância política, ou seja, era uma vereadora no Rio de Janeiro que organizava diversas frentes lá de trabalhadores e da população também, de segmentos da população, e foi assassinada daquela forma violentíssima como aconteceu no Rio, e teve todo um aparato policial no sentido de elucidar esse crime e até o momento a gente não sabe. Ou seja, com certeza tem muita gente grande envolvida nisso aí, né? A milícia no Rio de Janeiro é muito forte e tem padrinhos aí que todo mundo está vendo e todos já sabem quem são os milicianos. Já, e aí o caminho é mais difícil. Esse ato aqui em homenagem, né, em protesto a esse 1 ano de morte da Marielle, aqui em Aracaju, qual vai ser o horário e onde ele vai acontecer?
A discussão gira em torno de ser na Praça General Valadão. Eu acho que sair nas ruas, a depender do movimento que possa ser feito, né? Pelo menos é essa a discussão que está sendo feita até agora. A gente espera que seja de fato um bonito ato, que haja a presença massiva das mulheres e que muitos homens também estejam lá, porque é um momento que a gente precisa cobrar por justiça. E no momento que o país vive, né, governado por gente com muitas relações com a milícia nesse país, cada um nosso que vai precisa ter muito protesto, entendeu? Porque os que ficam têm que continuar com muita resistência. Estamos em tempo de luta, né? E de dor ao mesmo tempo, mas assim, estamos vivos, né, e temos que fazer história. Obrigado, Joel. Eu agradeço a sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigada. Mais uma vez. Tchau. Muito bem, mas o programa não termina aqui. Vamos bater um papo agora com o Dr. Júnior Carvalho, que é um dos advogados do Sintese. Até já! Está aqui ao meu lado um dos advogados do Sintese, o Dr. José Carvalho Júnior, que vai falar um pouco com a gente hoje sobre a reforma da Previdência. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Tudo bem, Luana. Para iniciar, vamos falar um pouco dessa reforma. Quais são os principais problemas da reforma do governo Jair Bolsonaro? Bem, Luana, essa reforma da Previdência é uma reforma bem profunda. Ela muda a estrutura previdenciária no Brasil, né? Ele propõe uma reforma, primeiro, que vai tirar as regras previdenciárias da Constituição. A gente chama da desconstitucionalização da Previdência no Brasil, né? Todas as regras que determinam a aposentadoria, os benefícios, pensão por morte, todos esses requisitos de elegibilidade saem da reforma e a Constituição passa a tratar só de termos gerais envolvendo a Previdência. Então, todos os requisitos de aposentadoria saem da Constituição. A gente está chamando isso de desconstitucionalização da Previdência no Brasil. Isso é muito perigoso, porque estando na Constituição, toda a sociedade tem mais garantia, né, dos benefícios que irão receber. Então, essa parte da reforma é algo bastante problemático. Quando você diz que vai sair da Constituição, isso significa que vai deixar de ser lei? Para se alterar a Constituição, precisamos de 3/5 dos votos dos deputados e dos senadores, numa votação em 2 turnos, né? Passando a ser lei, uma lei complementar, precisaria de uma maioria apenas, né? Não precisaria mais de 3/5. E em votação única, tanto no Câmara dos Deputados como no Senado. Isso seria mais fácil para aprovar, né? Então, é uma segurança estar na Constituição, porque os governos têm mais dificuldade para aprovar. Tanto é que o governo passado, Michel Temer, não conseguiu aprovar a reforma, porque ele não tinha um quórum suficiente de deputados e senadores. Então, se você tira da Constituição, fica mais fácil futuramente alterar. Isso gera insegurança para a sociedade, né? Sim, então quer dizer que não é nada certo. Pode vir cá, cada governo pode se alterar, se for aprovada da forma como está querendo ser aprovada hoje, cada governo pode alterar ao seu bel prazer as regras da aposentadoria da população, é isso? Exatamente isso, né? É muito perigoso para a sociedade deixar que suas regras de previdência fiquem sujeitas à alteração por maioria simples, né? Então, estar na Constituição como é hoje, sempre foi, né, garante mais segurança para a sociedade, que aí os governos precisariam de 3/5, tanto no Câmara dos Deputados como no Senado, para alterar. Então, essa é a primeira grande crítica à reforma da Previdência. Seu ponto de vista, qual é uma das partes também mais críticas, mais problemáticas dessa reforma? Uma outra parte também crítica. Uma outra parte é a parte final, que é a capitalização. Então, para todos aqueles servidores públicos que sejam aprovados e nomeados após a reforma, ou qualquer trabalhador que inicie sua vida laboral após a reforma trabalhista, ele não vai mais ter essas regras que estamos discutindo, essas regras de transição, né? Ele estará sujeito a uma capitalização. E essa capitalização, como está na reforma, não tem clareza alguma. Ela é muito genérica, né? Então, os modelos de capitalização que existem no mundo têm modelos muito ruins, né? Então, o que está na reforma da Previdência em relação à capitalização é que o Estado não vai poder contribuir para a Previdência. Então, a manutenção da Previdência vai ser a contribuição individual do trabalhador e do empregador. E mesmo essa parte do empregador não é garantido. Ele diz ainda que é uma possibilidade de ter contribuição patronal
para a Previdência na capitalização. Então, se ocorrer uma previdência com capitalização exclusivamente da parte do trabalhador, isso futuramente terão benefícios de aposentadoria muito baixos. No Chile, que praticou esse modelo, após 30 anos, 35 anos de contribuição, a maioria das pessoas tem aposentadorias menor que o salário mínimo chileno, né? Isso é uma tragédia. Mas essa reforma diz que apenas garante o salário mínimo. Então, se um trabalhador contribuir durante 35 até 40 anos em cima do teto da Previdência e esse valor, esse período de capitalização, tiver crises financeiras e o sistema financeiro não conseguir gerir bem esses ativos aplicados, a pessoa pode ter uma aposentadoria de um salário mínimo, né? E o governo lava as mãos porque vai garantir apenas um salário mínimo. Então, é um modelo fadado ao fracasso, né? Nos termos que está na reforma. Então, esse é outro ponto extremamente grave, mas ainda tem os problemas da transição, que você eleva o tempo de contribuição e eleva o tempo de serviço. Hoje as pessoas que já estão com tempo, já podem se aposentar por tempo e por idade, elas vão sofrer algo por conta dessa nova reforma, ou vai ser garantida a essas pessoas a aposentadoria? Essa transição, como fica nessa transição? Existe as regras, uma regra do direito adquirido, que já está na Constituição, que quem tem direito adquirido não pode ser violado. E a reforma mantém o direito adquirido. Certo. Então, em tese, a aposentadoria que você teria direito a receber, né, e optou por não se aposentar, ela vai ser respeitada, né? Mas ainda existe uma falta de clareza em relação aos reajustes desses futuros benefícios, né? Como serão esses reajustes? A reforma garante que o reajuste vai ser em relação os servidores públicos que entraram antes de 2004, entraram até 31 de dezembro de 2003, eles terão direito à paridade ainda, né? Então, a reforma mantém isso. Mas os outros, só diz apenas, vai ser reajustado de acordo com o regime geral de previdência, né? Então, há alguma insegurança em relação a isso, né? Mas, pelo menos nesse ponto, não por tanto mérito da reforma, mas em si pelo que diz a Constituição, que garante o direito adquirido. Quem está próximo já de se aposentar, tem alguma regra especial para essa transição? Existe sim. Para quem só falta 2 anos para se aposentar e está no regime geral de previdência, e o regime geral, os trabalhadores do setor privado e os servidores públicos que não têm regime próprio de previdência, a maioria dos municípios do estado de Sergipe, eles podem se aposentar por uma terceira regra, né, que a gente chama, que é uma regra que exige o quê? Que você pague um pedágio de 50% do tempo que falta. Digamos que você falta exatamente 2 anos, porque se faltar um dia a mais do que os 2 anos, você já não pode utilizar essa regra. Então, se você falta até 2 anos, você teria que pagar mais 50% desse período. Então, você teria que trabalhar por 3 anos. Né? E poderia utilizar a regra do fator previdenciário, que é uma regra em extinção, né? Com a aprovação da reforma, o fator previdenciário deixa de existir, né? Então, você pode utilizar, que é uma regra ainda mais benéfica que a atual regra dos 60% mais 2% a cada ano, que ela é muito pesada e eleva o tempo de contribuição até 40 anos. Né? Isso é muito gravoso para todos os trabalhadores e servidores públicos. Essa reforma da Previdência, pelo que você está falando aqui para a gente, pelo que você coloca, então ela é pior do que foi proposto pelo governo de Michel Temer, não é isso? Exatamente. Ela ainda é pior do que a reforma de Temer. Né? Tanto porque tira da Constituição a regulamentação da Previdência, ele cria uma Previdência capitalizada e ainda tem uma última regra, que é da assistência social para as pessoas mais necessitadas, que é a partir dos 65 anos. Que hoje as pessoas com 65 anos têm direito, estão em situação de miserabilidade, têm direito a um salário mínimo. Sim. Por essa reforma, só vai ter direito ao salário mínimo o idoso que chegar aos 70 anos, esteja em situação de miserabilidade e tenha um patrimônio inferior a R$98 mil. E quem tiver entre 60 e 69 anos e 11 meses, né, antes de completar 70, só vai ter direito a um benefício de R$400. Né? Isso é muito drástico, né? Você sinaliza que as pessoas nessa faixa etária vão estar numa situação de profunda miserabilidade. Júnior, eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigada por esclarecer aqui as dúvidas sobre a reforma. Tá ok, muito obrigado, Luana. Claro, estarei sempre à disposição. Quero agradecer a você de casa também por mais um sábado ao nosso lado. A você, boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.